Boa tarde, pessoal. A gente está aqui diretamente da redação, no estúdio aqui feito pela Grande Gente, para mais uma live sobre amamentação. Aproveitando aí a Semana Mundial de Aleitamento Materno, né, que vai até o dia 7 de agosto. E hoje a gente vai falar sobre doação de leite. Eu tô aqui com a Thaís Viana. Ela é mãe da Ana, engenheira química pela USP, e começou a carreira como consultora de gestão e estratégia, né? Mas ali a maternidade fez você mudar de caminho, né? Então, a direção que ela tomou foi para iniciativas sociais e é fundadora do Fadas do Leite, certo? Certo. Bem-vinda, Thaís. Muito obrigada por estar aqui com a gente, ter topado participar dessa live. Eu que agradeço. E a gente também tá aqui com a doutora Rosângela Gomes dos Santos, é mãe da Patrícia e do Fábio, médica pediatra com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde e Pesquisa da Secretaria do Estado de São Paulo. Exato. Responsável por banco de leite há 29 anos, 29 né? anos. E vai comemorar, vai fazer aniversário, né? Vai fazer, se Deus quiser. Membro do Comitê de Aleitamento Materno da Sociedade Paulista e consultor em amamentação e aconselhamento pela OMS. Hoje faz parte também da parte técnica do Fadas do Leite, é isso, né? Sim, a gente está junto. Ah, muito bem. Vocês são uma dupla há muito tempo. Pois é. Não tanto tempo assim, a questão de um ano mais ou menos, mas a gente é uma dupla intensa. Tem muito tempo, mas a gente vai trabalhando aí forte. Legal. Thaís, você pode contar um pouquinho pra gente sobre a história do Fadas do Leite? Como que foi que você passou ali da gestão estratégica pra iniciativa? Entrar nessa história, né? É interessante porque eu não esperava que eu fosse cair numa dessas, tá? Na verdade, eu nem esperava que algum dia meu diploma de engenharia química fosse servir para qualquer coisa nessa vida, né? Até descobri que, por uma incrível coincidência, o engenheiro químico pode ser um dos responsáveis por bancos de leite. Mas eu estava envolvida muito com a maternidade, trabalhando muito com mães e bebês, e querendo contribuir de alguma forma que fosse legal para todo mundo e fazer diferença. Sim. No mundo de alguma forma que encaixasse nas minhas habilidades, no que eu conseguia fazer. E uma das coisas que eu lembrei, que me incomodou muito quando minha filha nasceu, era que eu tinha muito leite, eu estoquei muito leite e eu me perdi totalmente no processo de doação. Eu não consegui fazer com que esse leite que eu tinha em casa chegasse num banco de leite. E aí, minha filha hoje já tem 12 anos, né? Então faz tempo. Mas eu cheguei num ponto que eu falei assim, isso, gente, não pode acontecer. Todo ano a gente vê campanha de doação de leite materno, a gente sabe que falta em vários bancos de leite, principalmente fora das épocas de campanha, que aí todo mundo esquece do assunto, né? E aí os estoques caem pra caramba. E aí eu comecei a estudar muito como é que funcionava a parte de captação de doadora, como é que funcionava um banco de leite. Nessas eu conheci a doutora Rosângela, que me ajudou muito a entender como é que é o lado de lá, né, do problema, para criar formas, na verdade, assim, o objetivo do Fadas é captar a doadora, é fazer com que aquela mãe que um dia pensou, eu queria doar leite, como é que faz? Então, a gente sabe que a hora que você está com o bebê, você está em outro planeta, basicamente, né? Na maternolândia. Então, nessa situação, a gente consegue conversar com a mãe e ajudar. Tem desde assim, a mãe que quer toda a informação explicadinha, tal, tá lá no site, é só entrar, ver pergunta por pergunta, como é que faz. Tem os vídeos explicando, quero esterilizar material, como é que eu faço? Então, tem tudo explicadinho, até aquela mãe que tá perdida no tiroteio, falando assim, eu queria doar, mas eu não sei nem por onde começar. Não, tudo bem, conversa com a gente, que a gente te explica. E aí a gente vai ajudando as mães, né, na verdade no Brasil inteiro, né? A gente está aqui em São Paulo, no Brasil inteiro a gente ajuda digitalmente, seja por Facebook, Instagram, ou mesmo WhatsApp. E a mãe que por um acaso estiver na zona norte de São Paulo, a gente tem um ponto físico, em que a gente fala para ela assim, se você estiver na zona norte, tem uma forma fácil de você fazer isso. Que aí no Shopping Center Norte, você vai lá no fraldário, que normalmente você iria mesmo, né? Andando com o bebê no shopping, em algum momento você vai trocar fralda. Então, vai lá, você deixa seus dados, você pode pegar um kit de doação e a gente te ajuda com o resto do processo, não precisa se preocupar com mais nada.
Legal. E o Facebook, as redes sociais que vocês têm, é uma boa forma de comunicação com as suas mães? Vocês recebem bastante dúvidas? A Thaís responde, né? Se precisar, ela manda pergunta, a Thaís responde. Isso é legal. E quando precisa de alguma coisa mais técnica, ela reporta para mim e aí a gente dá uma colaboração. Porque às vezes a pergunta não é só sobre doação, não é assim, eu quero doar. Tem pergunta assim, eu tô com fissura, eu vou voltar a trabalhar, né? Eu queria... Esse tipo de pergunta. Então é mais uma consulta de amamentação, que aí não é o papel do FADAS, né? Mais dos bancos de leite mesmo. O banco de leite ele tem uma função importante de ser um centro de incentivo ao aleitamento materno. Na realidade, a nossa ideia é que ele funcione incentivando cada vez mais a amamentação e cada vez mais amamentando, mais leite sobra, porque doadora ela tem que estar amamentando e tem que ter o que sobra do seu filho, entendeu? Não é de tirar do filho para doar, é tirar o que sobra para doar. Então, o mais importante é que essa mãe amamente adequadamente, amamente sem dor, amamente sem sofrimento, entendeu? Que se amamentar bom, é gostoso, então tem que ser feito de forma adequada, que ela tem que entender, né? Que ela tem que ser apoiada. O banco também recebe pessoas lá, né? Fisicamente, para ser atendida. Todos os bancos de leite de São Paulo e no Brasil, que já são mais de 300 bancos de leite, a gente tem esse trabalho de atendimento a essa mãe. Então, isso é muito importante que as nossas mães saibam que podem ligar no banco de leite, marcar uma hora para ser atendida lá fisicamente. Legal. E essas informações sobre o banco de leite as mães encontram facilmente na internet? Sim, na Rede Brasileira de Banco de Leite Humano. Se ela pegar esses sites de informação e colocar Rede de Banco de Leite Humano, vai cair direto no link, aí ela entra lá, tem vários links para quem é a rede, onde estão os bancos, como é que ela faz para doar leite, todas essas informações ela encontra lá. Se não, ela liga num banco e todos os bancos de leite também têm capacidade para fazer essa informação, porque são formados para isso. Mesmo que não seja o banco mais próximo da casa dela, se ela tiver o telefone de qualquer banco, na verdade, ela pode ligar para ser encaminhada para um banco outro da região. Chega-se muito, o Banco de Leite do Regional Sul, onde eu trabalho há quase 30 anos, ele é um que encabeça, às vezes, a lista dos bancos de leite humano aqui de São Paulo. E aí, o que acontece? Muitas ligam lá. Às vezes da Zona Norte, às vezes da Zona Leste, a gente encaminha para o banco de leite mais próximo para ela. Então, esse papel também de informação, de fazer essa triagem, elas também conseguem nos bancos de leite. E o FADAS do leite, ele funciona como um link entre a mãe e o banco de leite? Banco de leite, exatamente. Porque muitas vezes, a hora que você está lá em casa, o que foi que aconteceu comigo? Aí tinha que ligar no banco de leite para ser doadora. Aí eu ligava na hora do almoço, lembrar de ligar na hora que já estava fechado. Né? Então, assim, dias e horários que não estavam funcionando. E aí chegou uma hora assim que eu falei assim, gente, não tô me achando nessa história e eu acabei me perdendo. Então a gente, assim, atende a mãe o tempo inteiro, né? Porque muitas delas vão entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, ou rede social, ela não depende de... Ela até pode ligar pra gente, mas o mais comum é que ela mande primeiro uma mensagem pra gente, e aí a gente começa uma conversa, e quando dá tudo certo, na verdade a gente faz o caminho inverso, a gente pega todos os dados dela, passa pro banco de leite e avisa pra mãe, olha, o banco de leite tal vai entrar em contato contigo, tá tudo certo, é só você atender, tá bom? E os bancos de leite tem uma rede também, nossa, né, de todos os bancos. Então, se chega uma doadora de uma região que não é a Zona Sul, é da Zona Norte, a gente já coloca na rede, olha, tem uma doadora, nome tal, telefone, que quer doar, mas ela mora na rua da Zona Norte. Então, aí o próprio banco da Zona Norte, quando olha, já pega e já entra em contato. Então, isso funciona muito bem. Depois que... Eu ainda sou da geração da era que não tinha WhatsApp, né? Sim. Então, era mais complicado. Hoje é muito mais fácil. A mãe tem mais rapidez no acesso para a gente. E também saber que os bancos... Ela não precisa ir no banco de leite para doar. Sim. Ela precisa... entrar em contato com a gente, fazer o cadastro como doadora, que o banco de leite vai na casa dela. Tanto para pegar o leite, quanto para tirar fazer o questionário que ela precisa responder. Sim. E se precisar colher alguma amostra de sangue também, o banco de leite faz na casa. Então ela não precisa ficar preocupada de que ela precise ir no banco com um bebezinho recém-nascido, de menos às vezes de um mês, ir lá para doar leite. Não, ela pode... Na verdade, infelizmente, assim, isso, quando a gente está falando aqui em São Paulo,
capital, funciona super bem. Em algumas cidades do interior de São Paulo também funcionam super bem. Mas Mas dependendo da cidade, quando a gente está falando no Brasil inteiro, nem sempre é assim. Então, infelizmente, não é toda a rede que já tem disponível uma parceria com o SAMU ou algo do gênero para a gente, São Paulo, a maioria vai buscar no domicílio, né? Tem uma rede já adaptada para isso. Tem alguns estados que não, que depende que a doadora vá levar até lá, mas se falar especificamente em São Paulo tem uma rede que atende toda a cidade de São Paulo, região metropolitana e muitas cidades do interior também. Então, é mais fácil do que parece, né? Às vezes, parece que tá tão longe, tão difícil de fazer, mas é mais simples, né, o processo. O processo de doação é simples, mas o processo de atendimento também, aquela mãe que está com dificuldade de amamentação, também a gente faz indo ao banco de leite. Sim. Isso é muito interessante, porque tem muita mãe que acaba interrompendo a amamentação porque não tem ajuda adequada, e a maioria das pessoas, por conta do nome, talvez, né, de banco de leite, as pessoas esperam que seja só para doação, não imaginam que você pode marcar uma consulta de amamentação e ir lá só para resolver uma questão de amamentação. Sim, isso é interessante também, né? O nome banco de leite, às vezes a mãe acha que é só para doação e não é. Só para pegar para a pessoa que não está amamentando. A gente não faz esse papel. Quando a mãe não está amamentando, ela pode ir ao banco para a gente tentar retomar, fazer uma relactação, né? Tentar que volte a fazer a produção, mas a gente não fornece leite para pessoas, a não ser quando uma indicação muito absoluta, a solicitação para o médico, como a criança está internada em um hospital, porque na realidade os bancos de leite não suprem nem as suas necessidades, né? Dos seus prematuros. Eu acho que é legal explicar quais são essas necessidades. Então, o que o banco de leite, para que ele serve, né? Isso, ele serve... Onde vai parar esse leite, afinal das contas? Isso, acho que é legal. Esse leite vai parar na boca dos bebês prematuro e médio, né? Então, na boca dos bebês recém-nascidos que precisam de leite humano e por algum motivo, mesmo às vezes estando perto da mãe, a mãe não tem condição. Por exemplo, uma mãe soropositiva, uma mãe com uma hepatite C, uma mãe que acabou de sofrer um pós-cirúrgico grave que não pode pôr o seu bebê no peito ainda por algum motivo, então ele vai atender atender a mãe dos prematuros, que muitas vezes a mãe não pode nem ir lá tirar seu leite porque ela não tem dinheiro para ir todos os dias, né? E para você manter a amamentação, você tem que tirar no mínimo 6 vezes por dia, né? Então ela não tem nem condição de levar o leite que ela tirou, ou ela não tem essa informação, né, nos hospitais. Então aí a gente acaba fazendo um trabalho muito de formiguinha com a mãe, né? Porque às vezes a mãe fala, não, tem o leite do banco, eu não preciso tirar do banco. Não, o melhor leite é da mãe para o próprio filho, né? Esse leite vai vir com as características dessa família, dessa mãe, desse lugar onde ela mora. Se eu der de outra mãe, vai ser bom com a parte imunológica e a parte de imunoglobulinas, a parte calórica, mas o ideal é que essa criança receba leite da própria mãe, tá? Então, essa é a nossa função, estimular que a mãe traga leite para o seu próprio filho. E para aquelas que estão em casa com seu filho que está sobrando, que doem para o banco de leite. Basicamente assim, para o leigo, o bebê que recebe é o bebê que está em UTI. Você imagina aquele bebê que acabou de nascer, que por qualquer razão ele vai ter que ficar no hospital por alguns dias, semanas ou meses, dependendo do caso. Que às vezes é prematuro, né? Nasce com 800 gramas, 900 gramas, e só pode ser do hospital com quase 2 quilos, então é um tempo longo que ele permanece, né? 2 a 3 meses. Essa mãe que acabou de ter esse bebê, muitas vezes ela tem dificuldade em estabelecer a amamentação, ainda mais porque ela não está com o bebê no colo, né? O bebê está lá na UTI. A gente já chegou, inclusive, a ver mães assim que só depois de um tempo do bebê nascido que ela pôde pela primeira vez pegar o bebê no colo, porque até então ficava lá na incubadora e você não pode colocar, da produção de leite, o estímulo principal da produção de leite é a sucção. Então não é que essa mãe não queira deixar ser sugada, é que o bebê não tem força para sugar. Um bebê que nasce com 900 gramas, que nasce com 1 quilo, muitas vezes não tem ainda força para fazer a sucção. Então ela depende da extração dela, então ela vai ao banco, a gente orienta como é que extrai tudo, mas aí ela vai fazendo, aquilo vai cansando, vai se distanciando desse bebê. E a gente tem que estar sempre trazendo ela para ver o bebê, para olhar o bebê, para passar a mão no bebê, esse contato pele a pele é fundamental. E a amamentação não é só sucção, né? Não, é carinho, troca, presença da família, da mãe, do pai. O pai hoje tem um papel muito importante na relação. Muitos pais fazem o canguru, né, que é o bebezinho
ficam com o bebezinho na região preso ao tórax, para ele ter o contato pele a pele. Então, assim, tem muita hoje importância da família. Hoje, a Semana Mundial da Amamentação desse ano está trabalhando a importância da família no ajuda a esta mãe. Né? Não é a mãe não deve ser vista como um ser isolado, ela Sim. tem que ver no compartimento familiar. Então, a importância dos pais dela, dos pais dele, da sociedade, dos médicos, dos profissionais da área da saúde, todo mundo ela tem que ter uma rede de apoio para poder manter a amamentação de forma adequada ou ainda colher leite e levar para o seu bebê que eu está acho que às internado. vezes a família fica pensando, né? Como que a gente pode ajudar nesse processo? Porque tem uma ideia de que a amamentação é muito solitária, né? Ali a mãe com o bebê. Então acho legal a gente falar disso também. Como que a família pode ajudar nesse processo, essa mãe? Isso, a família, ela tem muito papel importante. Não só no ajudar nas tarefas diárias, como no apoio à mãe, né? Estar junto no momento da mamada. O marido precisa lá estar animando ela, né? Para manter, porque assim, são noites sem sono. E achar que é importante, né? E acreditar que isso é bom tanto para o bebê quanto para a mãe. Acreditar que isso é fundamental para que ele possa realmente sobreviver e estar no meio dessa família assim, totalmente bem estruturado, entendeu? Então, assim, a gente sabe que a dificuldade do primeiro mês é muito grande. Então, a gente precisa que essa família ajude. Não só nas tarefas diárias, mas no apoio, no trazer um copo d'água para a mãe, no apoiar, porque tem aquele momento que dá aquela tristeza, que eu estou muito cansada, então penso em desistir, a família dá um suporte, incentivando, os profissionais de saúde também, na primeira dificuldade, acolheram para ouvir essa mãe. A amamentação ao longo dos anos, desde que a mulher teve os primeiros filhos ainda na caverna, é um processo solitário. E a gente tem que acabar com essa solidão da mulher. Essa não é uma culpa da mulher, entendeu? Não é um peso. Cada vez a amamentação não pode ser um peso para ela. Ela tem que ser um peso compartilhado com a família, entendeu? Não é um peso sozinho. Isso é muito importante. A senhora, doutora Rosângela, falou sobre o suprimento dos bancos de leite, que a gente não tem nem o suficiente. Qual que é a real situação dos bancos de leite aqui no Brasil? Acho que é importante. É que assim, olha, cada vez a gente tem mais procura pelo leite humano. Cada vez que a gente estuda os benefícios do leite materno, a gente vai cada vez mais tentando que todo mundo receba. A gente sabe que os bancos de leite público, só temos 2 bancos de leite, nós temos poucos bancos de leite privados que atendem a comunidade. Apenas os hospitais públicos atendem a população em geral. Né? Não só os que nascem lá, como também que nascem em outros lugares. Então, e são os que têm o maior número de leitos e que precisam de muito do leite para complementar esses bebês. Hoje a gente tem um alto índice de bebês prematuros também devido à baixa idade. Tem menina de 13, 14, 15 anos tendo filho e são uma grande tendência a ter bebês prematuros nessa faixa etária. Sim. Por causa da imaturidade ainda da criança, às vezes, e temos muito uso de drogadas, né? Mulheres que usam droga e tendo filhos. Então, essas crianças às vezes precisam estar pela síndrome de abstinência, precisam estar na UTI neonatal, para observação. Então, são essas que consomem. Se ela consumiu droga muito recentemente, ela também não pode doar nem para o seu bebê. Então, os bebês cada vez precisam mais. Então, assim, o leite sempre precisa muito, né? O leite sempre precisa. Então, assim, qualquer um e que pensa que cada 100 ml pode alimentar até 10 prematuros. Nossa. Por mamada. Que tem prematuro que recebe 1 ml. Tem prematuro que recebe 10 ml. Entendeu? Então, a mãe fala, mas eu tiro pouco. Não tem problema. Vamos acumular, pouco, né? entra na rede de banco de leite, nós vamos dar todas as informações, que o leite tem que ser guardado no congelador, tem que ser coletado com cuidados de higiene. A gente orienta todos os cuidados para que ela seja uma doadora. Falando nisso, eu tirei muito pouco, isso é uma coisa interessante, que tem muita mãe que fala assim, gente, mas eu não tirei quase nada, eu tirei só um tantiquinho, assim. É comum. Quando você está começando a tirar o leite, aprendendo a tirar o leite, a criar essa rotina, sair muito pouco. E tem gente que fala assim, mas não vai dar certo, porque sai muito pouco. Continua tentando. Porque é questão de prática, com o tempo você consegue tirar cada vez mais. Porque assim, você tira numa mamada, você ordenha 10 ml, na outra mamada, aquilo já serviu estímulo para produzir mais.
Porque o leite é igual uma máquina. Quanto mais você trabalha com ela, mais o leite vai produzindo. Se eu não vou tirando, se eu tenho um bebê prematuro e não ordenho, o organismo vai entender de que aquele bebê não precisa daquele alimento, então começa a secar o leite. Então, o mais importante é que se ela tirar para doar e para o seu filho, então o organismo entende que são duas pessoas precisando de leite, então ele vai aumentar a produção. Então, se ela quer doar, mas acha que não tem muito, começa a tirar após a mamada do bebê, que ela vai ver que na outra mamada vai vir mais produção. E cada seio tem uma autorregulação. Então, se ela tirar só de um, o outro vai secar. Então, ela tem que tirar leite dos dois seios, como amamentar também. Os dois seios, não precisa ser de uma vez, ela pode amamentar um, na outra hora amamentar o outro. Se o bebê ficou satisfeito só com um seio, não precisa forçar que ele mame os dois. Mas ela que vai alternando as mamadas, para que manter também a estrutura física do peito normal, não ter um peito maior do que o outro. Tá certo? Sim. Eu acho importante a gente falar também que se você tiver alguma dúvida, você que está assistindo a nossa live, pode colocar o seu comentário, a sua pergunta aqui nos comentários do Facebook, que a gente vai responder ao vivo daqui a pouquinho. Então, assim, a mãe tá assistindo a nossa live, ela se interessou em doar. Como que ela retira esse leite? Quais são as orientações que a gente pode passar para ela? Tá, então ela tem que usar um pote com tampa de vidro, tá? Então, se ela tem um pote em casa que tem pote de vidro com tampa plástica. Um pote de vidro com tampa plástica, ela pega o vidro, lava bem com água e sabão, ferve ele durante 10 minutos com a tampa e o vidro, tá? Retira, emborca num paninho limpo ou num papel toalha. Não precisa limpar o vidro por dentro, tá certo? Ela não precisa limpar o vidro. Aí ela lava a mão, tira os anéis, relógio, tudo, tá certo? Lava o seio só com água, enxuga lenta, procura não esfregar muito, porque às vezes chega no banco de leite, pedaço de papel no leite, pedaço de toalha, fiapo, entendeu? E ela tem que proteger também a boca, tá? E o nariz. Ou procurar não conversar durante a coleta. E o cabelo, entendeu? Né? E pôr uma toquinha de banho, uma touca de higiene, de banho. Normalmente elas usam touca de banho, ou mesmo um lenço, para não cair cabelo, tá? Então ela faz as primeiras gotas, ela despreza, vai tirando, faz uma ordenha manual, se ela quiser fazer uma ordenha manual. Existem vários filmes na internet como se ordenha, faz sua ordenha manual, ela pode assistir. É uma coisa entre a areola, a parte branca e a parte da areola, o meio entre a areola e a parte da pele. Ela faz a ordenha, aperta e solta, despreza as primeiras gotas e guarda. Ai, mas eu tirei só um dedinho. Não tem problema, põe a data e coloca no freezer. Aí depois ela vai lá na outra mamada, tira mais um dedinho. Ela não pega e coloca ali. Ela tira num copinho limpo e vai colocando em cima do congelado. Então você vai ter uma faixa de congelamento, tá? O congelamento vai ser em faixas. Cada mamada que ela tirou. Quando faltar 2 dedos da tampa, ela para de colocar ali para não perder nada, tá? O que pode acontecer às vezes, que tem algumas mães, que nem eu, por exemplo, que viu os vídeos, não entendeu nada, tentou fazer, não conseguiu. Nesses casos, assim, vai no banco de leite, porque o que eu precisei foi que uma consultora de amamentação me mostrasse como é que era. A hora que ela mostrou, eu falei, entendi. Sim, e aí foi fácil. Não tem nenhuma dificuldade. E quanto tempo o leite pode ficar no freezer? Então, o banco de leite, ele pede para ligar antes do 15º dia, porque o ideal é que o banco de leite recolha até o 15º dia, para que faça a pasteurização. Porque assim, eu não pego o vidro daquela mãe e descongelo e dou para outro bebê, não. Ele sofre um processo para qualificar ele para ser doado para outra pessoa. Então a gente pega na casa, leva para o banco, faz o que a gente chama de pasteurização, que é qualificar o leite para esse bebê, para ser doado para outro bebê, colhe os exames necessários da mãe, ela vai responder um questionário e falar, não tenho nenhuma doença grave, não uso nenhum medicamento que seja incompatível com a amamentação, não sou fumante, não uso bebida com frequência, e aí ela passa a está apta a ser doadora, daí ela leva, né, o banco de leite faz todo esse papel, vai lá, pega o leite, deixa outros frascos para ela,
Aí pega aquele e leva para o banco. Lá ele processa, faz os exames. Quando o exame da mãe estiver bom e o exame do leite estiver perfeito, já vai ser liberado para alguma criança. Então tem um processo. Isso dura quanto tempo, mais ou menos? Tem, normalmente uma semana. Uma semana. Nós estamos fazendo o processo no almoço para comer no jantar, entendeu? Então a gente está acelerando todas essas culturas de leite, porque muita gente a gente não tem para mandar para todos os bebês que precisam. Então a gente, infelizmente, a grande maioria dos bancos ainda tem que selecionar o leite. Quando a mãe traz para o próprio filho, aquilo a gente não dá para outro. Traz o leite de casa, pasteuriza, dá para o próprio filho. Quando não tem, a mãe não traz, a gente procura priorizar os bebês mais necessitados, tá? Mas seria muito importante que todos os bebês, o primeiro alimento dele fosse o leite materno. Porque a gente sabe que tem muitos hospitais em que o primeiro leite é o leite da vaca, que é o da fórmula, tá? Infelizmente, isso é um problema sério ainda, que a gente vê aumentar cada vez mais a alergia à proteína do leite, alergia a intolerância à lactose, entendeu? Por quê? Porque precocemente, o primeiro alimento que ele conhece não é o da mãe, é o da vaca. Entendeu? Eu acho que é legal a gente lembrar dos benefícios do leite materno para essa criança, né? Sim. Bom, benefício para a criança, sim, pode ser inúmeros, né? Primeira vacina, primeiro alimento mais completo, tem tudo que o bebê precisa, tem imunoglobulina, nenhuma fórmula infantil tem anticorpo dentro. O anticorpo que está lá é o anticorpo que a vaca forneceria para o bezerro. O que a gente quer é o que a mãe forneça, o humano forneça para outro humano. Então, o leite humano nunca vão fazer igual. Até porque a gente fala que é a segunda impressão digital, porque cada mulher, em cada mamada, tem um leite materno diferente. Sim. Na sua composição. Em cada período da vida Isso, também, né? Porque se a criança ficar doente, o leite já sai muda, com outro, né? com outra composição. Função e outra composição. E principalmente quando a mãe, se ela comeu, tudo que ela come daqui a 2 horas está no alimento. Então é importante que ele tenha já esse sabor. O leite materno não é um, a gente não fala que não é um cafezinho a toda mamada, porque ele tem gostos diferentes em todas as mamadas. Então o bebê vai experimentando sabores diferentes. E o leite materno pode ser usado exclusivamente até o 6º mês, sem água, chá, nada disso. O bebê não vai desidratar se estiver mamando de forma adequada. Tá? Muito legal. E a senhora comentou um pouquinho sobre as restrições da doadora. A gente pode falar um pouco mais sobre isso? Qual que é a mãe que é apta a doar? Quais são as restrições? Então, restrições são doenças infecto-contagiosas, tá? Tipo hepatite C, HIV, né? Hepatite C na forma ativa, HIV, uma doença grave. Alguns remédios controlados que ela não pode doar. Uso de drogas, né? Drogas de consumo, né? E ser alcoólatra, né? Álcool, drogas, ser fumante, né? Porque também o fumo, ele passa pelo leite materno a nicotina, então eu não gostaria que o meu filho recebesse o leite de uma mãe que seja fumante, porque esse bebê já começa a conhecer a nicotina, já desde recém-nascido. Então, ela também não pode ser doadora, é isso? Mas basicamente é isso, não usar droga, não usar remédios que sejam contraindicados, não ter doença infecto-contagiosa, álcool também, não ser alcoólatra, nada disso, e não fumar, que é o importante. Doação de leite é muito parecida com a doação de sangue. Você precisa, para ser uma doadora por lei, não é questão de frescura de ninguém, por lei, a mãe tem que preencher todo um cadastro médico comprovando que ela é uma pessoa saudável, que ela não faz uso de uma série de substâncias que pode passar pro leite. E ela tem que comprovar por exame de sangue que ela não tem 5 doenças. Aqui no estado de São Paulo são 5 que podem passar para o leite materno. Muitas vezes esses exames a mãe fez durante o pré-natal. Então, se esse exame tiver menos de 6 meses, ela pode apresentar o mesmo exame do pré-natal, ela não precisa fazer de novo. Só que se por um acaso passaram esses 6 meses, aí ela tem que fazer de novo. Mas normalmente os bancos de leite, a hora que eles vão até a casa da mãe, eles já coletam esse sangue e já fazem os exames. E o questionário também já serve para isso, né? Isso, ela fica com questionário autorizando a doação e também ela recebe depois esses resultados, né? No meu banco de leite, elas recebem já um link que elas mesmas já veem os resultados no próprio laboratório. Quer dizer, então você tem ela mesma pode controlar a sua saúde, né?
porque aqui em São Paulo a gente tem as sorologias de Chagas, hepatite B, que é obrigatória, HIV, HTLV, sífilis, hemograma e TGO e TGP, que é isso em média que a legislação pede. São Paulo é o único que ainda faz doença de Chagas, pesquisa, mas o Brasil inteiro não faz sorologia para Chagas. Isso tem sido um empecilho, às vezes, para a doadora, por isso que a gente, muitas vezes, tem que colher na casa. Sim. Tá? Lembrando que a senhora falou sobre o processo da doação do leite até o leite chegar na criança, que ele é pasteurizado, né? Isso. Eu pensei aqui numa coisa muito importante, que é a amamentação cruzada, o perigo da amamentação cruzada, né? Esse leite não pode chegar direto na criança, né? E acho legal a gente alertar as mães sobre isso também. Então, isso a gente ainda vê muito, né? A amamentação cruzada é uma situação complicada, porque eu falo que doença não está na casa da mãe, né? Então, ela pode, muitas vezes, a gente vê uma mãe na enfermaria, né, do hospital e acaba querendo alimentar o filho da outra, né? Então, a gente tem que explicar, e lá a gente passa todos os dias lá no hospital, na enfermaria, explicando que não pode alimentar o filho do outro, mas isso deve ser uma realidade, porque qualquer doença que essa mãe tem, às vezes a mãe desconhece. Não Existem sabe, doenças, né? que estão na E esse é o janela risco, imunológica. né? E esse é o risco, a mãe não saber que ela está com a doença. Isso, porque, por exemplo, você pode estar na janela imunológica da AIDS, da hepatite, e você ainda não sabe que tem. Você fez exame lá no seu pré-natal, estava tudo normal. Mas uma doença dessa você pode pegar com uma frequência. Por exemplo, hepatite B você pode pegar com alicate da manicure, entendeu? Então, você não sabe se você está exposta. Então, se você pegar o filho de outra pessoa, aí é complicado, porque o seu, você já está criando defesa e passando para ele. Agora, outra pessoa, não. Você passa o vírus efetivamente, tá? E principalmente pela questão da AIDS, né? Que é muito mais séria, né? E existem benefícios para a própria mãe, que é doadora? Quais são esses benefícios? Sim, então, primeiro, ela diminui o risco de doenças como hipertensão, diabetes, né? Porque mesmo, às vezes, a mulher é diabética, mas ela para, às vezes, até de tomar insulina, porque está amamentando, quer dizer, passa um período interessante. Ela também diminui o tamanho do útero, que eu falo que o útero, que era uma melancia, tem que começar a aparecer uma laranja, um limão, né? Então, o sangramento é mais rápido, porque a ocitocina, que é produzida na liberação do leite, contrai esse útero, né? Então, tem um sangramento menor, menos tempo, então diminui os riscos de uma anemia, doenças assim. Estimula essa mama a produzir leite, então está sempre amamentando, sempre diminuindo os riscos de câncer de mama. A mãe que sabe doar também, um dado interessante é que, assim, muitas vezes quando a mãe está com o peito cheio demais, se ela não sabe tirar, aquilo pode evoluir para uma mastite. Se ela sabe tirar, ela já se livrou de um problema. Isso. Uma mastite, até um abscesso mamário que você tem que drenar cirurgicamente. Imagina uma mãe que está amamentando, que tem que abrir, fazer uma drenagem cirúrgica. Então, as dores são muito fortes. Agora, é importante sempre que essa mulher saiba que tem que amamentar de forma correta. Ela deve, na maternidade, procurar se informar com a equipe, como é, se o bebê está pegando direitinho, se a pega está certa, para não fissurar, não causar mastite, nada disso, tá certo? E aí ela precisa que a equipe apoie na maternidade. Por isso que a gente estava falando que a Semana Mundial é o apoio de todo mundo, não é só e a rede de apoio não é só a família, né? Não é só a família, são os profissionais de saúde, as empresas que dão licença maternidade às vezes de 6 meses, que tem creche na empresa, né? O governo que tem que estabelecer essas legislações favoráveis à mulher que amamente. Então, essas questões, assim, é uma questão multifatorial para que você tenha um progresso na amamentação. E além disso, tem assim, o fato da a mãe que doa o leite, além de todos os benefícios que ela tem de saúde, né, inclusive de reduzir muito a incidência de vários tipos de câncer, dá uma satisfação, assim, é incrível. Eu acho que você tem a sensação de que você virou mãe de novo, sabe? De saber que, assim, algo que você está produzindo, assim, que é tão fácil, né, que está sobrando para você, de repente aquilo pode estar salvando a vida de vários outros bebês que estão lutando pela vida na UTI. Eu acho que é incrível para a mãe, é uma sensação muito legal. Tem vários bancos de leite que depois que entregam para a mãe, depois de um tempo, assim, olha, você doou tantos litros de leite, você ajudou a alimentar tantos bebês. Nossa, isso é muito legal, né? Muito e é uma coisa bem do brasileiro, né? O brasileiro, ele gosta de ser ajudado, gosta de ajudar, né? Gosta de ajudar de forma
Isso é uma coisa bem enraizada. É que às vezes as mulheres não sabem como fazer. Não E é chega a super informação, importante saber que ela pode doar, que ela tem lugar que ela pode doar e que ela vai ser atendida em casa por essas pessoas, tá? Chegaram algumas perguntas aqui, eu vou começar a ler pra gente. Tem uma mãe que perguntou, mas ela tava sem nome no Facebook. Meu bebê tem 3 meses e no começo eu produzia bastante leite e sempre conseguia doar. Mas agora não consigo retirar muito leite com a bombinha para fazer a doação. Tem alguma quantidade mínima para doar? A gente comentou, né? Mas eu acho que é legal falar de novo para ela. Então, assim, olha, não fique triste, porque o organismo ele vai se fazendo autorregulação da necessidade do bebê, tá? Então, claro, se ela depois de cada mamada tirar, o leite vai voltar a produzir mais. Mas o bebê, que já tem 3 meses, ele vai fazendo uma autorregulação. A grande maioria das doadoras são no 1º ou 3º mês. Por quê? Porque ainda o organismo não está entendendo quanto que esse bebê precisa de leite. Né? À medida que ele começa a estabilizar o horário para mamar, dormir mais durante a noite, a produção começa a diminuir. Mas ela fica tranquila que não existe um mínimo, existe a intenção de doar. Porque ela juntando durante 15 dias, o pouquinho, todo dia que vai, ela vai conseguir um volume que interessa a todos os bancos de leite, tá bom? E no comecinho, assim, o bebê é muito pequeno, mama muito pouco, e você tem aquela produção desregulada. Conforme o bebê vai crescendo, naturalmente ele vai precisando de mais leite, e aí a gente não percebe, mas na verdade, assim, o organismo, a sensação que muitas mães têm assim, tô produzindo menos leite. Não, você tá produzindo agora a quantidade certa. A quantidade que a criança precisa. Que ele precisa. Isso eu tava pensando até, eu tenho uma prima que ela ainda faz ordenha, né, pro filho dela. Às vezes é prático até pra mãe, porque ela já tá acostumada. Depois passou ali os 6 meses, né, de guardar, de estocar esse leite pro próprio filho. E na aí, volta ao trabalho. Na volta ao trabalho. Aí ela pode também começar a separar esse leite para doação, né? Tem mães que guardam para volta ao trabalho, às vezes levam até para o banco de leite pasteurizar, já que não pode permanecer mais de 15 dias, né? E aí a gente... mas ela tem muito. Então ela começa a doar, não, eu já estou amamentando, o bebê está almoçando, jantando, eu estou amamentando só de manhã e de noite. Sobrando. Tudo que eu tenho aqui está sobrando, aí doa. Então, ou então divide para o filho dela e um pouco para o banco. Sim. Então, assim, é sempre uma forma de ajudar, entendeu? Não precisa. É interessante essas mães que estão nesse processo saberem que elas podem doar. Então, e quando ela está pensando em voltar ao trabalho, se ela começa já a tirar, é interessante, porque ela já vai se preparando para essa volta. E aí é uma preocupação a menos. Porque a volta ao trabalho para a mãe é uma época tensa, né? Mas se você já conseguiu, já está sabendo como é que faz para ordenhar seu leite, como é que faz para armazenar, como é que faz para dar para o bebê, é uma dor de cabeça a menos, né? E é legal você começar a treinar isso antes de você estar lá assim, né? Para voltar a trabalhar. Paula Campos, até quanto tempo posso guardar o leite na geladeira para ser doado? A gente já falou, mas é interessante repetir. A doação é no máximo 15 dias no freezer, de preferência não na porta. Dentro do freezer. Dentro do freezer, se ela tiver alimentos que deixam cheiro, tipo peixe, porque às vezes a pessoa tem o freezer, mas tem outras coisas na mesma gaveta, né? Pode ser no congelador doméstico também, tá? Desde que não seja na porta. Porque o leite tem que ficar congelado, tá? Então, se for no freezer ou no congelador doméstico e tiver alguma outra comida, a gente pede para ela colocar num saquinho e amarrar para que não entre o flavor do peixe, do bacalhau, de alguma outra coisa. Né? Senão entra... E sempre no potinho de vidro, né? Sempre com tampa de plástico. Ok, então as considerações finais, vamos caminhando aí para o final da nossa live. Qual que é a mensagem que vocês querem passar para essas mães que estão assistindo a gente? Então, a gente quer que essas mães amamentem seus próprios filhos, que possam, já desde o primeiro do nascimento, ter o primeiro contato com ele na maternidade, tá? Que ele tenha, logo que nasce, que sai ou de parto normal ou de parto cesárea, que ele vá ao seio, que ele não pode não sugar, mas que a mãe tenha essa proximidade, que o pai seja o parceiro que vá segurar também essa criança, para ajudando essa mãe, e que a mãe já saia dali com o seu bebê, que faça um alojamento conjunto, que é nesse momento que tem as maiores dificuldades, porque assim, essa mulher, ela tem um seio que nunca foi sugado tantas vezes durante o dia. Então, assim, que ela tenha que ela se incorpore com a técnica,
que ela procure saber, enquanto gestante, como é que ela faz para amamentar. Hoje a gente indica na Sociedade Brasileira de Pediatria a consulta do pediatra na 32ª semana. Então é importante que ela já escolha um pediatra, que ela já vá lá, já veja como é que amamente, tá? A maioria dos pediatras, alguns atendem as grávidas, sim, mesmo sem bebê, e aí ela possa se beneficiar desde os primeiros dias. Se ela tiver dúvida, não fique com essa dúvida. Procure um banco de leite para esclarecer e para ajuda imediata. Não adianta chegar no banco de leite com um bebê de 2, 3 meses, já totalmente desmamado, totalmente usando mamadeira e falar, agora eu queria ver como é que é o amamento. Fica muito difícil. Então, teve dificuldade, já no primeiro, segundo, terceiro dia em casa, já liga, já procura saber, já vê como é que a gente pode ajudar. Isso é o mais importante. Saber que ela está sendo apoiada pela essa equipe do Banco de Leite e, claro, que se sobrar, nós também estamos lá de braço aberto para receber. Tá bom? Tá bom. E do Fadas, assim, aquela mãe que está com leite sobrando, está com um bebezinho pequeno agora, se ela se perdeu no processo, não conseguiu se achar, como é que eu faço para virar doadora? Fala com a gente, que a gente ajuda em todo o caminho. A gente tá acostumado com essa fase da vida, a gente sabe que é tudo de pernas pro ar mesmo. Então é só entrar em contato com a gente por WhatsApp, Facebook, ver as informações no site ou Instagram, que a gente ajuda essa mãe. Legal. A gente vai deixar aqui nos comentários também o link para vocês, o link que a doutora Rosângela comentou, o link do Fadas, se vocês precisarem de tirar alguma dúvida. Eu queria muito agradecer a participação de vocês. A gente sabe aí que essa semana é mais intensa ainda para vocês, né? Agosto Dourado, vocês têm mais programações, né? Mas vocês disponibilizaram um tempo para estar aqui conversando sobre esse assunto que é super importante com a gente. Muito obrigada, viu? Tá, eu queria agradecer o convite, tá? Deixando aí a importância que a mãe possa doar. Não pense que só porque só tem uma gotinha, 2 gotinhas não vai ser o suficiente. Nós estamos precisando bastante. Espero que a gente consiga mais doadoras ainda. Show, eu acredito que a gente vai conseguir sim, né? Muito obrigada. Obrigada, gente, por ter assistido, ter ficado com a gente. Amanhã tem mais live. A Semana Mundial da Amamentação vai até o dia 7 de agosto. Então, a gente se vê depois.